Se assentar, queridos. Louvamos o nosso Senhor, abrimos o nosso coração, agora vamos para a palavra, amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, lições do primeiro milagre depois do Pentecoste. Aqui, o primeiro milagre que aconteceu depois dos discípulos serem cheios do Espírito Santo. E aqui nós temos lições que eu quero compartilhar com vocês, para que sirva de orientação para a nossa vida, para que sirva de fundamentos para que nós possamos exercer fé, amém? Como eu sempre digo, nenhuma passagem, nada do que está na Bíblia é por um acaso, é para preencher um espaço ou para contar uma história do passado. Tudo que está na palavra de Deus contém princípios espirituais, amém? Que devem ser aprendidos por nós, e uma vez aprendidos, devem ser praticados na nossa vida diária. É de suma importância que você entenda isso, senão a nossa vida vai ser uma vida religiosa. Nós vamos estar bem confortável com a nossa religião, com as nossas crenças, mas teremos uma vida vazia, não vai ter acontecimentos que tiveram na época de Jesus, na época dos primeiros cristãos, ou até no Velho Testamento, onde vimos o mover de Deus, o poder de Deus em operação. Devemos lembrar que Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não devemos esquecer que Ele quer que as mesmas coisas que aconteceram no passado se manifestem hoje em nossa vida, mas nós temos que entender que a prática dos princípios da palavra de Deus trará a manifestação daquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Quando nós não entendemos isso, nós ficamos com aquela oração religiosa, pedindo para que Jesus faça aquilo que Ele já fez, pedindo para que Jesus faça como se Ele nunca tivesse morrido na cruz. Uma vez que Cristo morreu na cruz e Ele conquistou tudo aquilo que diz respeito à vida e piedade, Ele trouxe de novo a posição de filho, nos colocou na condição de viver abençoado. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora devemos lembrar também que as bênçãos estão nas regiões celestiais, amém? E como fazer elas se manifestar? A prática dos princípios. Para praticar princípios, eu tenho que entender que a Bíblia está cheia de princípios da palavra de Deus, princípios espirituais que praticados manifestarão aquilo que Deus quer para a nossa vida, amém? Atos capítulo 3, versículo 1, nós vamos lendo. À medida que eu parar para explicar, pare também, que melhor do que a leitura completa é o entendimento daquilo que se lê, amém? Versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Sempre gosto de dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo aqui. Se você voltar um capítulo antes, é quando eles estavam reunidos no cenáculo em oração, e eles foram cheios do Espírito. Capítulo 2, eles estavam em oração. Capítulo 3, eles estavam subindo a oração. Agora detalhe, no capítulo 2 eles foram cheios do Espírito Santo, mas no capítulo 3 eles estão subindo a oração, amém, pessoal? Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós temos que ter uma vida de oração, amém? Uma vida de intimidade. Agora, essa oração não deve ser vista como a oração religiosa, que é aquela que eu faço para conseguir algo, como se fosse uma moeda de troca. Não, essa oração é uma intimidade, é busca de envolvimento, de estar se envolvendo com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Amém, pessoal? Esse envolvimento traz para nós o poder de Deus, a qual nos dá condição de viver abençoados, nos dá condição de viver com discernimento, amém? Então eles iam à oração, eles tinham uma hora na sua agenda de oração. Versículo 2 diz: ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós.
e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que acontecera. Amém? Querido, existem dores que não gritam mais, de tanto que ela se faz presente na vida das pessoas. Nós vemos aqui um homem que ele não tinha um dia triste, que ele não estava tendo um dia difícil, que ele não estava tendo um dia de dor. Nós vemos aqui um homem que ele há muitos anos, desde o seu nascimento, sofria daquela situação. Então nós não vemos aqui uma história de alguém que diz: puxa, eu fui feliz, eu já tive dias abençoados. Nós não vemos aqui a história de um homem que diz assim: um dia eu fui diferente. Nós vemos aqui a história de um homem que a vida dele era a mesma, uma vida de sofrimento desde o seu nascimento. E o que nós aprendemos aqui, querido, é que um dos maiores perigos é nós nos acostumarmos com o sofrimento. Aquele homem estava ali na porta do templo e acostumado com a vida que tinha. Apesar de ser uma vida sofrida, ele já estava acostumado com aquele estilo de vida. Por quê? Porque ele vai ali à porta do templo, é colocado ali provavelmente pelos seus familiares ou por amigos, enfim. O que ocorre é que este homem estava ali para ter mais um dia comum, como ele sempre viveu. Como eu disse, esse homem não teve um dia diferente na sua vida. Ele não era aquele homem que podia dizer: um dia eu fui feliz, um dia eu tive uma vida diferente. Não, a vida dele sempre foi daquele jeito. A dor que ele estava acostumado a viver nem gritava mais. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Às vezes a gente vive circunstâncias que ela vai se formar como se fosse uma cicatriz, mas na verdade está ali. Na verdade ainda não foi curado. Na verdade ainda nos causa problemas, ainda nos causa tristeza, ainda nos causa dor. Ela está ali. Basta você, é a casca da ferida, basta você tocar que você vê o sofrimento. É o que aconteceu com esse homem aqui. Ele já estava acostumado a viver daquela forma. Era mais um dia que ele iria viver o seu momento de dor. E o que nós aprendemos? Olha o versículo 2. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias, o que diz aí? Colocavam na porta do templo chamada Formosa. Existem portas bonitas que escondem histórias tristes. Existem portas formosas que escondem momentos de dores. E aqui é claro que é um sentido figurado. É claro que nós estamos falando de uma linguagem figurativa. Por quê? A porta era formosa, mas a vida daquele homem era marcada por frustração, desde o seu nascimento. E tem gente da mesma forma, que está sorrindo por fora, chorando por dentro. Existem pessoas que cantam no culto, mas quando sai do culto, a vida dele continua do mesmo jeito. Estão até cantando, como eu disse no início, não conseguem fazer daquela canção uma adoração. É apenas uma música que estão entoando como se estivesse cantando em qualquer ambiente. A única diferença é que aquela música tem coisas bonitas, palavras positivas, palavras que são boas notícias, não é uma letra maliciosa, mas é apenas uma poesia para algumas pessoas. As canções que cantamos no início, como eu disse, pode ser uma linda poesia que você está cantando, mas não necessariamente pode ser o seu louvor. Para ser o seu louvor, você tem que fazer dessa canção o seu louvor e a sua adoração. Amém, pessoal? Mas infelizmente, um pensamento religioso comum
faz com que a pessoa entenda que pelo simples fato de ter dentro da música o nome Jesus e uma linda poesia, necessariamente é um louvor. Não, o louvor vai ser quando ele sai de você, de dentro dos seus lábios, do seu coração, para ser um louvor a Deus, para adorar o seu Deus, quando você faz isso de forma consciente, amém, pessoal? Quando você faz isso de forma proposital, essa canção eu vou louvar ao meu Deus, amém, pessoal? Como você cantou aqui, você me leva ao deserto para falar de amor, é fácil cantar isso, mas quando você está no deserto, você fala de amor ou fala do problema? Consegue compreender, pessoal? Alô? Estão aqui comigo, sim ou não? E quando você está no deserto, você fala de amor, você fala da bondade de Deus, ou você murmura porque está no deserto? Então pode ser que uma canção é apenas algo que nós cantamos e estamos cantarolando, mas não é verdade na nossa vida, amém? Às vezes nós cantamos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz, mas quando as portas se fecham, você realmente se apodera dessa palavra e diz, não, se ela está fechada, ela vai se abrir. Por quê? Porque não há ferrolhos que permaneça diante da sua palavra, amém? É um salmo isso, apesar de ter sido feito uma música, consegue compreender, pessoal? Então, você consegue mesmo fazer da canção uma adoração? Ou você está diante de uma porta formosa, mas com uma história amarga? Você canta, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E você louva o Senhor por toda a sua vida mesmo? Ou depende das circunstâncias para você louvar a Deus? Consegue compreender? Alô? Estão comigo, sim ou não? Tem gente que está cercado de pessoas, mas se sente sozinhos, solitários, na solidão. Mas estão na igreja. Estão diante de uma porta formosa, mas com uma história triste que carrega há muitos anos, uma história que não muda, mas a verdade é que Deus quer mudar a nossa história, amém, pessoal? Se você nunca teve um dia feliz, Deus não quer que a sua vida continue assim, apesar de você estar diante de uma porta formosa, apesar de você estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, como aquele homem também estava. Mas olha só como aquela igreja estava acostumada. Aquele povo que estava ali estava acostumado com a presença desse homem aleijado. Todos os dias entravam e passavam por ele. Ou seja, a situação daquele homem era comum para ele, já não gritava mais aquela dor, já também não comovia mais a igreja já estava acostumado com a dor daquele homem, até que entra dois homens cheios do Espírito Santo. É aqui que nós entendemos. Existem circunstâncias que vai mudar quando estivermos cheios do Espírito. Quando estivermos cheios de unção. Por quê? Porque a unção, ela não se conforma com a mesmice. A unção dentro de um homem, dentro de uma mulher, não vai fazer com que você se conforme com nada mais e nada menos do que a vida que Jesus conquistou para você. Precisou dois homens cheios do Espírito entrar ali e não se conformar com aquela circunstância, amém? Então entenda, uma vida religiosa não é o suficiente para transformar uma vida doente, uma vida triste, uma vida de infelicidade. Mas uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de unção, é poderosa para transformar. E aí a pergunta que eu tenho que fazer para mim é, eu sou uma pessoa cheia de religiosidade ou sou uma pessoa cheia de unção? Por quê? Porque a minha religiosidade, ela se conforma com a mesmice dos outros, ou até da minha própria vida. Mas a unção de Deus na minha vida, ela me impulsiona e me levanta a não se conformar com aquilo. E aí é onde acontece o que eu falo da revolta inteligente. Existe a revolta que não é sábia, é uma revolta tola, que a pessoa começa a brigar com Deus e com todo mundo. Mas existe do outro lado uma revolta inteligente,
que é aquela pessoa que se revolta contra a situação porque sabe que ela veio para este mundo para viver algo diferente e não está vivendo. Então ela olha para aquela circunstância e não se conforma com ela. Essa revolta é uma revolta inteligente, mas isso você só vai conseguir ter com a unção de Deus fluindo dentro de você, ou de dentro de você. Amém, queridos? Estão comigo, sim ou não? Então, quando a situação começa a durar muito tempo, diga comigo, só a unção de Deus é que vai me levar a não aceitar mais aquilo. Amém? Olha que coisa, olha que outra lição que eu aprendo. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Vocês podem ler comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Ele pediu o que, igreja? Diga assim, só uma esmola. Amém? Às vezes, você pode estar aqui com expectativa pequena, mas Deus quer te surpreender. O poder de Deus quer surpreender as nossas expectativas pequenas. Amém, pessoal? Aquele homem só queria uma esmola. Mas o que Deus queria para ele? Diga comigo, passos firmes. Diga, o homem queria apenas uma esmola. Mas Deus tinha para ele pernas firmes. Aquele homem pediu apenas a manutenção do seu sofrimento. Parou para prestar atenção nisso? Ele só queria a manutenção do seu sofrimento. Ele queria continuar ali, inconscientemente. O que ele queria era só continuar ali, porque ele queria comer, para existir naquele sofrimento. Diga comigo, eu não quero a manutenção, porque Deus quer a transformação. Amém, pessoal? Às vezes você só quer força para continuar com o seu casamento até a morte, mas um casamento infeliz, de frieza, de incompatibilidade, um casamento que tudo que um faz irrita o outro, um casamento apático. Deus não quer que você faça a manutenção do seu relacionamento dessa forma. Deus, ele quer a transformação. Jesus, quando entrou no casamento, ele transformou a água em vinho. Diga comigo, Jesus, ele quer transformar a minha vida por completo. E aqui eu estou falando de casamento, mas pode ter outras áreas da sua vida que inconscientemente o que você quer é a sua força para continuar do jeito que está. É a sua força para tolerar mais. É a sua força para conseguir ir mais um ano e mais um pouquinho para frente. Deus não quer a manutenção do sofrimento. Diga comigo, Deus quer a transformação. Diga, eu posso ter entrado aqui com pequenas expectativas. Diga assim, mas Deus quer me surpreender com algo muito maior. Amém, pessoal? Aquele homem pediu apenas para continuar no chão. Diga comigo, mas Deus queria levantá-lo do chão. Você está entendendo mesmo? Sim ou não? O que é isso? Diga comigo, isso é graça. Amém? Diga comigo, isso é graça. Amém, pessoal? A graça, ela não vai responder ao tamanho daquela circunstância, mas ela vai responder àquilo que Deus tem para mim. Amém, pessoal? Por quê? Porque aquele homem só não recebeu a condição de andar, ele recebeu a condição de retomar a sua história, aliás, de construir a sua história. Amém, pessoal? Ele recebeu a condição de viver aquilo que ele nunca tinha vivido. Será que ele conseguiu trabalhar após isso? Será que ele conseguiu constituir uma família após isso? Será que ele conseguiu viver aquilo que Deus tinha para ele após isso? Sim ou não? É possível que sim. Então Deus, ele quer tocar aonde realmente você precisa que ele toque. Às vezes você fica esperando um emprego, um casamento, qualquer outra circunstância transformada, mas Deus quer mudar a raiz daquilo que está provocando todas as outras circunstâncias. Mas é preciso que você compreenda isso. É preciso que você entenda o que Deus quer fazer. Amém? Vamos mais um pouquinho. Vamos lá para o versículo 6. Vamos para o versículo 6. É preciso que você entenda também, querido, que para ele mudar, você não é a fonte. Amém? Porque às vezes você olha e fala, eu não consigo mais.
Às vezes você olha e fala assim: eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir mudar essa história, eu não vou conseguir fazer essa coisa que eu preciso fazer. Diga comigo: eu não sou a fonte. Diga: eu não sou a fonte. Diga: eu não sou a força. Eu não sou a garantia. Diga: a fonte é Jesus, a força é o Espírito Santo. Diga: a garantia é a palavra de Deus. Amém, pessoal? Não é a sua performance, não é o jeito que você vai operar. A sua performance não é a moeda de troca. Digam glória a Deus. Mas a tua fé, ela vai trazer à existência aquilo que Jesus já realizou para você. É isso que você precisa entender. É por isso da quarta triunfante, porque nós vencemos a partir da vitória de Cristo e não da nossa capacidade. Amém, pessoal? É a partir da vitória dele. Então toda vitória que eu quero por mim, para minha vida, não é a partir da minha performance, não é a partir da minha força, não é a partir da minha condição, mas é a partir da vitória que Cristo conquistou por mim. Conseguiram entender, sim ou não? Versículo 6, você pode ler agora, bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Diga comigo: o nome de Jesus carrega autoridade para quebrar ciclos antigos. Diga bem forte: o nome de Jesus carrega autoridade para quebrar ciclos antigos. Agora pensa no que você está ouvindo. Pensa, aplique isso no seu casamento. Se há muitos anos você está vivendo uma frieza conjugal, o nome de Jesus é poderoso para quebrar esse ciclo. Está vivendo essa frieza conjugal, essa incompatibilidade, esse casamento que na verdade não é o que você sonhou para a sua vida, mas você está querendo apenas manutenção. Você quer apenas ter força para continuar arrastando isso até o fim. Deus não quer isso. Amém? Diga assim comigo: eu não vou arrastar até o fim um sofrimento. Porque algumas pessoas só querem força para prosseguir um pouco mais, quando Jesus na verdade quer a transformação. Diga comigo: é o nome de Jesus. Amém? Percebe que Pedro não diz em nome da minha espiritualidade. Pedro não diz em nome da minha capacidade, em nome do meu mérito, porque eu tenho crédito com Deus, então quando eu falar Ele vai fazer. Diga comigo: não é a capacidade de Pedro. Diga: não foi a capacidade de Pedro. Diga: não foi o mérito de Pedro. Diga: foi o poder do nome de Jesus. Amém, pessoal? É isso que você tem que entender. Agora entenda, o nome de Jesus foi dado à igreja. Diga comigo: o nome de Jesus foi dado à igreja. Amém? Diga: foi dado a mim. Eu faço parte dessa igreja. Amém? Agora entenda uma coisa. Sabe o que significa orar em nome de Jesus? Significa que você vai orar e todas as suas orações serão ouvidas. Todas as suas orações serão ouvidas. Agora é claro que eu estou falando de uma oração bíblica. Eu não estou falando de uma oração carnal. Amém? E como que é uma oração carnal? Pasmem você, mas nesses 35 anos eu já vi pessoas orar para Deus dar o marido da outra e para ela. Mas já aconteceu isso? Eu já vi pessoas até orar para o cônjuge morrer. Eu não consigo mais. E a Bíblia só diz que em caso de adultério, ele não vai adulterar. Ou então em caso de morte, que Deus leve ele. Você quer paz, irmã? Quero, então que ele leve você. A diferença é que se levar ele, a gente sabe para onde ele vai. Agora você desejando a morte dele, se levar você, a paz não vai estar aí não. Consegue compreender, gente? Estão aqui comigo? Então não é esse tipo de oração que nós estamos falando, de gente irresponsável. Nós estamos falando de oração bíblica. Amém? Consegue compreender? Diga comigo: sim, eu posso orar em nome de Jesus. E Deus vai responder. Sabe por que Deus vai responder? Porque quando você ora em nome de Jesus, é como o próprio Jesus orando. Você está orando em nome dEle.
Consegue entender isso, sim ou não? Lembram de Jesus lá na frente do túmulo de Lázaro? Qual foi a oração que ele fez antes? Antes dele dizer, Lázaro, vem para fora, o que ele falou? Pai, eu te dou graças. Por quê? Sempre, o quê? Sempre o quê? Me ouve. Diga comigo, Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouve. Amém? Então quando você ora em nome de Jesus, Deus ouve. Você crê ou não? Porque você não está orando em teu nome, você está orando em nome de Jesus. É como o próprio Jesus orando. Amém? Agora você é redundante. Essa oração precisa estar em linha com a palavra. Não é uma oração carnal, não é uma oração que faça a minha vontade porque eu quero, porque eu tenho um ego inflado e eu quero que seja feito o que eu quero. Não, o que eu quero tem que estar fundamentado no que Deus quer para mim. Amém, pessoal? E aí o que dois ligar na terra será ligado no céu. Eu estou em concordância com a palavra de Deus. Quantos entendem? Diga, eu estou entendendo isso. Então, meu irmão, é preciso que você entenda que Deus quer responder a sua oração. O nome de Jesus foi dado para nós. Quando Pedro e João disse ao aleijado, não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Quando Deus ouviu essa oração, é como o próprio Jesus orando. Amém? Diga assim comigo, tem autoridade na minha boca. Diga com autoridade, diga, tem autoridade na minha boca. Diga assim comigo, há poder na palavra de Deus. E quando eu digo a palavra, há poder na minha boca. Amém? Porque são suas palavras, não porque você está dizendo o que Deus falou. Amém? Entenda, pode aplaudir. Entenda, eu preciso afirmar algo para que você não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de palavras positivas, eu não estou falando de falar positivamente, eu estou falando de falar a palavra de Deus. Amém? Senão você vai ouvir essa mensagem de um território natural e vai entender que eu estou falando o que os coaches falam. Não é aquilo que eles falam. Eles falam, fala a palavra positiva, pensa positiva. Eu não estou nesse campo. Eu estou dizendo, pensa o que a palavra diz e diga o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque Deus não tem compromisso comigo, não tem compromisso com o que eu digo. Deus, ele tem compromisso com o que ele falou. Se eu digo o que ele falou, ele tem compromisso com o que ele falou. Amém? A palavra de Deus diz que ele vela para cumprir com a sua palavra. Diga comigo, ele vela, ele cuida, ele vigia para cumprir com a sua palavra. Então percebe que não são as minhas palavras positivas. Falar coisas positivas pode ser bom, ter pensamentos positivos pode ser bom, mas eu não estou nesse campo, eu estou em algo sobrenatural, está acima do natural. Eu estou falando sobre falar o que Deus falou, falar o que a palavra de Deus fala. Amém, pessoal? Então diga o que Deus diz, fale o que Deus falou. Diga comigo, há poder na minha boca, porque eu digo em nome de Jesus. Diga, há poder na palavra de Deus. A palavra na minha boca, há poder na minha boca quando eu digo a palavra de Deus. Você está entendendo? Está muito claro isso para você? Vamos agora para o versículo 7. Olha que coisa linda. Olha o versículo 7. Tomando-os pela mão direita, fez o quê? Fez o quê? O levantou. Imediatamente os seus pés e artelos se firmaram. Amém? O que fez Pedro? Diga comigo, Pedro tomou pela mão. Diga assim, Pedro não só tocou, ele pegou pela mão. Amém? O que nós aprendemos aqui? É que existem momentos que nós precisamos de companhia, de ajuda espiritual, caminhar com pessoas. São princípios. Nós precisamos de pessoas que nos peguem pela mão. Mas a vaidade de uma geração acha que pode conseguir tudo sozinho. É ou não é verdade? Não permita isso no seu coração. Amém?
Você ter alguém que às vezes pegue na sua mão não é nenhuma derrota, não é nenhuma vergonha, não é nenhuma incapacidade. Amém, pessoal? Às vezes até você conseguir andar sozinho, você vai precisar que alguém que já está maduro te pegue pelas mãos e te ajude na caminhada. Diga um glória a Deus. Diga assim: eu não tenho essa arrogância. Amém? Diga assim comigo: Deus usa pessoas curadas para curar outras pessoas. Amém? Se você precisa de cura hoje, tem pessoas curadas para te ajudar. Mas saiba que você vai ser curado para ajudar outros que vão chegar e vai precisar de você curado. Amém? Então todos nós temos responsabilidade dentro da igreja. Não é só o pastor e obreiro. Talvez vai sentar alguém do seu lado que vai fazer amizade com você. E Deus vai mostrar para você, você tem a responsabilidade de segurar na mão dessa pessoa. Porque pessoas curadas, diga comigo, pessoas curadas são usadas para levantar gente ferida. Amém? Vamos agora para o versículo 8, vamos ver mais um princípio. Vamos ver mais um princípio. E a gente encerra aqui, porque o tempo já se foi. Você pode ler para mim? 1, 2, 3. Diga comigo: quando Deus muda a minha posição. Diga assim: a minha adoração ganha som. Amém, pessoal? Quando Deus te coloca de pé, Ele muda o som que sai dos seus lábios. Diga um glória a Deus. Quando Ele muda a sua posição, Ele muda o que você fala, Ele muda o que você declara, Ele muda a sua adoração. Diga um glória a Deus. Uma pessoa caída e prostrada, o som que sai da boca dele é de murmuração, é de lamento, é de sofrimento, é da mesmice que viveu, é pedir coisas pequenas, mas o que Deus tem para nos dar são coisas grandes. Amém? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Meu irmão, Deus é bom em todo tempo. Não diga isso como um chavão, acredite de verdade na bondade de Deus. Mata a mão no peito e diga assim: eu carrego a bondade de Deus. Nós vemos um homem que antes ficava na porta, agora, diga comigo, ele entra. Amém? Diga assim comigo: antes ficava na porta, agora ele entra. Diga: antes dependia de pessoas que o carregavam. Diga: agora ele está nos próprios pés. Diga: antes ele pedia esmola, agora ele oferece louvor. Consegue entender, sim ou não? Então qual é a posição que você está? De pedir esmola ou de oferecer louvor e adoração? Amém? Aplauda o seu Deus bem forte.